Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar a estudar a física da radiação cósmica de fundo, tentando interpretar o espectro de potência. E hoje nós vamos entender a origem dos picos acústicos, né? A gente conseguiu ver como que se encontra esses picos acústicos a partir dos dados da CMB. Então pegamos aqueles dados dos satélites e fizemos todas as operações matemáticas para chegar no espectro da CMB. E aí esse espectro da CMB, ele tem várias variações, cada pico, cada variação daquela, né, é chamado de pico acústico, porque tem a ver com oscilações dos baryons e dos fótons lá no primórdio, né, do universo, como a gente viu na aula passada. Então hoje a gente vai pegar essa física, essa oscilação, e a partir disso tentar entender como que surgem esses picos acústicos. E como que a gente pode aproveitar essa informação dos picos acústicos para impor alguns vínculos nos modelos cosmológicos, porque esses picos acústicos naturalmente vão estar ligados àqueles parâmetros cosmológicos que a gente estudou bastante em Cosmologia 1, do ômega de matéria, ômega de radiação, vários ômegas aí, tá? Ômega lambda, etc. Ômega K, principalmente. Então vamos lá. O primeiro pico acústico, ele está diretamente ligado ao ômega K, que controla, como a gente viu em Cosmologia 1, controla a curvatura do universo. Então, como que ele está ligado ao ômega K? A gente viu na aula passada, no tema passado, mas eu não enfatizei muito. Vamos dar uma olhada com mais atenção para o programa da aula passada, o programa 12A. Então, vou rodar de novo. Ele fazia esse gráfico aqui, olha, do tamanho do horizonte causal em graus. Então, lembra, horizonte causal é o tamanho, a gente olhando para o céu, né? A distância angular, né? Então, a separação angular de dois pontos que estiveram em contato causal desde o começo do universo, né? E a gente poderia, então, supor que eles interagiram fisicamente. Maior do que essa distância, esse ângulo de contato causal, né, significa que esses pontos não puderam estar em contato fisicamente no começo do universo. Se a gente regride, né, a expansão para lá para o começo, né, do universo, a gente vê que não houve tempo da luz sair de um ponto e chegar até outro nos 380 mil anos iniciais aí do universo, quando a radiação cósmica de fundo foi liberada. Então significa que nesses primeiros 380 mil anos eles não tiveram em contato e, portanto, a gente não precisaria esperar que eles tivessem as mesmas propriedades físicas, tá? Esse é o horizonte causal que eu falei na aula passada. Se quiser, pode voltar lá um pouquinho para recordar. E naquela aula eu fiz esse gráfico aqui com vocês do ângulo desse horizonte, ou seja, o tamanho angular desse horizonte, em função dos parâmetros cosmológicos. A gente colocou três parâmetros cosmológicos aqui, mais relevantes, o ômega K, depois variamos o ômega lambda e variamos o ômega de matéria, tá? E o que eu não chamei muito a atenção na aula passada, talvez eu nem sequer tenha falado, mas alguém pode ter percebido, é que o tamanho do horizonte causal, do ângulo, né, para contato causal aqui, olha, ele depende, para qualquer que seja as variações de ômega lambda ou ômega de matéria, ele depende do ômega K e depende bastante do ômega K. Isso é que chama atenção nesse gráfico aqui e que é importante para essa aula agora. Então acontece o seguinte, se o ômega K é negativo, o ângulo é maior. Se o ômega K é positivo, o ângulo é menor. Não importa quais são os modelos que a gente usou, tá? Para quaisquer combinação razoável aqui, próxima do modelo padrão hoje, né? Segue esse comportamento. Ângulo maior para ômega K negativo, ângulo menor para ômega K aberto. Já estou misturando os universos aqui. Ômega K positivo. E o que isso significa fisicamente? Para entender o que isso significa fisicamente, vamos olhar esse vídeo aqui, olha. Então, vamos fazer a medição, né, do padrão ali da radiação cósmica de fundo com o satélite. Então tem uma ilustraçãozinha aqui. O satélite vai lá e mede o padrão da radiação cósmica de fundo, né? Então ele tira ali um pedaço, né?
E beleza, a gente tem um mapa da CMB aqui. Beleza. Isso se o universo for plano. Se o universo for esférico, ou seja, fechado, ele vai ter esse padrão. Se o universo for aberto, hiperbólico, ele vai ter esse outro padrão. O que acontece, como você pode ver aqui, é o seguinte: se o universo é plano, o padrão tem um certo tamanho. Se ele for fechado, ele tem tamanhos maiores, tamanhos angulares maiores. E se ele for hiperbólico, ou seja, um universo aberto, os tamanhos angulares são menores. Isso tem a ver, vou voltar um pouquinho aqui no vídeo, uma coisa que foi mostrada bem rapidinho, com a questão das distâncias, né? A gente viu isso em Cosmologia 1. As distâncias no universo hiperbólico são maiores do que no universo esférico, né? Então isso acaba impactando nos valores que a gente encontra para os tamanhos angulares. Porque os tamanhos angulares têm tudo a ver com as distâncias, né, que a gente tem até os objetos, tá? Então, como eu disse para você, olha, um universo fechado, curvatura, né, esférica, tem tamanhos angulares maiores. O universo aberto, tamanhos angulares menores. É exatamente o que a gente está vendo naquele gráfico. Então, tamanhos angulares menores é o universo hiperbólico, que significa ômega-k positivo. O ômega-k negativo é o universo fechado, o universo esférico, tá? Lembra que o ômega-k tem um sinal contrário ao do K, né? A gente viu isso lá em Cosmologia 1. Mas basicamente é isso, ômega-k igual a zero significa universo plano. Ômega-k negativo, universo fechado, geometria esférica. Ômega-k positivo, universo aberto, geometria hiperbólica. Então, dependendo dos tamanhos angulares que a gente observa na anisiotropia da radiação cósmica de fundo, a gente consegue determinar a curvatura do universo. Ora, o tamanho das anisiotropias, o tamanho angular das anisiotropias, ele está intimamente relacionado com a posição do primeiro pico. A gente viu isso, a gente calculou o L do primeiro pico, e o L do primeiro pico ele estava relacionado com esses tamanhos angulares das anisiotropias, né? Então significa, isso é uma previsão que a gente tem aqui, que a posição do primeiro pico vai me determinar o valor do ômega-k. Como que isso daqui varia? Tem uma outra ilustração do professor Wu também. Deixa eu achar o gráfico aqui, esse aqui. Conforme a gente mexe aqui, ó, o valor do ômega-k, que aqui ele marcou como 1 menos ômega matter, né, de matéria, o gráfico de potência da CMB se desloca todo para a direita. Ele mexe um pouquinho na curva também, na cara da curva, mas a gente está concentrado aqui, ó, no primeiro pico. Então o que a gente observa é que o primeiro pico ele desloca a posição dele. E claro, a posição dele está deslocando porque vir mais para a direita, no nosso caso, significa ângulos menores. Tá? Ângulos menores. Vir mais para a esquerda significa ângulos maiores. E como a gente viu, o tamanho da anisiotropia, angular da anisiotropia, está relacionado com a curvatura do universo. Hoje, a solução mais consistente que a gente tem é de ômega-k igual a zero, exatamente igual a zero. Então, hoje, a nossa solução indica um universo plano. Se o universo não fosse plano, o espectro de potência da CMB estaria deslocado, ou para a esquerda ou para a direita, conforme a curvatura do universo, tá? Então, o primeiro pico, ele é muito importante, porque ele dá a geometria do universo, é uma forma de medir o ômega-k, tá? Que é um parâmetro que a gente viu em Cosmologia 1, que é muito importante. Mas, na verdade, essa posição ela não depende exclusivamente do ômega-k. A posição do primeiro pico, se você voltar lá na aula 12 e ver as equações que a gente usou, ela, para determinar a posição do primeiro pico, do horizonte causal, desculpa, que tem a ver com a posição do primeiro pico, né? Ela também depende da constante de Hubble-Lemaître. E ela depende de vários parâmetros cosmológicos. É que o ômega-k é o mais importante, então a gente diz que a curvatura do universo determina a posição do primeiro pico, mas não exclusivamente. Outros parâmetros influenciam também nessa posição, inclusive a gente vai ver daqui a pouco, mais outros parâmetros. E um parâmetro muito importante é a constante de Hubble-Lemaître. Só que a constante de Hubble-Lemaître, nessas simulações que eu mostrei para vocês, ela foi colocada com um valor fixo. Então ele colocou um certo valor ali. E geralmente a constante de Hubble-Lemaître não é medida
diretamente do espectro de potência da CMB. A gente não precisa ler ela ali. A gente pode medir a constante de Hubble-Emetry, por exemplo, com a taxa de expansão do universo, que foi, por exemplo, no curso de Cosmologia 1, a conta que a gente fez com as supernovas do tipo 1A e descobriu que o universo estava numa expansão acelerada, tá? Então a gente pode medir a constante de Hubble-Emetry de outras maneiras e aí trazer o valor aqui para poder determinar os ômegas, que lá naquela conta não eram tão bem determinados quanto são determinados aqui. Isso é legal, a gente tem vários experimentos em cosmologia, a gente pode juntar resultados de vários desses experimentos. O segundo pico está relacionado com a massa das partículas. Por quê? A gente pode imaginar um seguinte experimento de física para fazer uma analogia, que é uma bolinha presa numa mola. Vamos lá. Quando a gente prende uma bolinha numa mola, o que a gente vê é o seguinte. A gente vê que a bolinha, vamos imaginar duas bolinhas, uma com massa menor e uma com massa maior. A bolinha com massa menor cai até uma certa altura, e a bolinha com massa maior cai numa altura maior, ela cai mais, né? Porque a massa é maior. Por outro lado, as duas sempre sobem à mesma altura. Você pode fazer esse experimento em casa. Você soltando as duas da mesma altura, elas vão cair em profundidades diferentes, mas voltam para a mesma posição. Se, claro, tiver conservação da energia, né? Então elas saem juntas, uma vem mais fundo do que a outra e as duas voltam, né, para a mesma posição. Então, quanto maior a massa da bolinha, mais fundo ela cai no poço de potencial gravitacional da Terra, na gravidade da Terra. Vamos fazer agora essa analogia funcionar aqui para o caso do contexto da CMB. Na CMB, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem, vamos pensar basicamente, prótons e fótons. Tem outras coisas, mas que contam agora porque a gente quer estudar isso. Prótons e fótons, bárions e fótons, tá? Então, lá antes da CMB ser emitida, a gente tinha os prótons, os bárions, tá? Que sentiam a gravidade de regiões mais densas e tendiam a cair para essas regiões. Mas havia fótons circulando em toda essa região, interagindo fortemente com esses prótons e fazendo uma pressão de radiação, empurrando esses fótons para fora. Então, os prótons tendem a cair, mas os fótons empurram ele para fora. Então, a gente tinha uma oscilação, eles caíam e subiam, caíam e subiam. Né? Então a gente tem dois modos ali que foram capturados na CMB, digamos assim, registrados na CMB. Um modo de compressão e um modo de rarefação. Os picos ímpares, o pico 1, o pico 3, o pico 5 e assim por diante, representam modos de compressão. A matéria caiu e nesse momento ficou registrado. Os picos pares, o segundo, o quarto, o sexto e assim por diante, são os modos de rarefação, depois que ele caiu, quando ele voltou. Tá? Então ele cai e volta, né? Dependendo das escalas, quantas vezes ele fez isso, muda o tamanho da escala angular, etc., que a gente viu na aula 12. Pois bem, agora a gente tem que, dependendo da massa do bárion, os modos, né, de compressão eles correspondem a temperaturas mais altas, porque ele comprime mais, então há uma temperatura mais alta. E os modos de rarefação dos dois picos, dos dois casos, vai ser igual, tanto nos pares quanto nos ímpares, porque a rarefação significaria o ponto mais alto daquela bolinha que oscila. Então não mudou. Então só o que muda são os modos de compressão. Ou seja, quanto maior a massa do bárion, né, quanto maior for a massa de bárions no universo primordial, mais relevantes são os picos de compressão, ou seja, os picos ímpares. Então, quanto maior for a concentração de massa de bárions, maiores vão ser o pico 1, o pico 3, o pico 5 e assim por diante. Maiores em relação ao pico 2, ao pico 4, ao pico 6. Então, o que a gente observa no espectro da CMB é que quanto maior for a massa dos bárions, menos relevante é o segundo pico. Porque quando você pega o espectro de potência da CMB, você vê com muita clareza 3 primeiros picos, né? E o segundo pico, então, ele vai ser menos relevante. A gente consegue ver isso nesse gráfico aqui. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê o seguinte, que quanto maior for a massa de bárion no universo primordial, mais relevantes ficam o pico 1 e o pico 3 em relação ao pico 2. Olha só, o pico 2, ele perde importância perto principalmente do pico 1 e do pico 3, tá bom?
A curva, né, depende bastante dessa densidade do bário. Isso tem a ver por causa, de novo, dos modos de compressão. Os modos de compressão se tornam mais relevantes. Então, se a gente mede a altura relativa, né, a intensidade relativa desses 3 primeiros picos aqui, a gente consegue medir o ômega B de bário. Não é qualquer matéria, é uma matéria bariônica, não é a matéria escura, por exemplo. Agora, a gente tem a medida da matéria escura indiretamente, porque se a gente puder medir a concentração de ômega de matéria, ou seja, medir o ômega matter, né, o ômega M, então a gente mede o ômega M por algum outro experimento cosmológico, e nesse experimento aqui a gente mede o ômega B, que é o de bário só. Então, se a gente tiver o ômega de matéria total e o ômega de bário, a gente tem também o ômega de matéria escura. Então, essa experiência aqui da CMB no segundo pico, a altura relativa do segundo pico na CMB, o espectro de potência da CMB, é uma forma que a gente tem de medir a concentração tanto de bárions quanto de matéria escura na época da recombinação, tá? Então a gente consegue fazer um teste de matéria escura já no começo do universo. Bem interessante esse pico aqui, tá? Agora, existe uma degenerescência entre a densidade de matéria bariônica e a curvatura do universo. E essa degenerescência também pode ser entendida com esse experimento, essa analogia simples aqui da massa-mola, tá? O que acontece é que no experimento de massa-mola, quem já estudou o MHS, movimento harmônico simples, sabe que nesse experimento, quanto maior a massa da partícula aqui, né, do corpo, menor vai ser a frequência com que ela vai oscilar. Tá? Isso acontece, então, essa relação, olha, a frequência depende da constante da mola, que aqui no caso seriam as forças relativas entre a força gravitacional, que puxa a partícula, e a pressão de radiação, né? Então há duas forças em jogo aqui, então o K estaria relacionado a essas forças aqui, de extensão e restauração, e M é a massa do bário, a massa da partícula. Tá? Então, se o bário for maior, a massa for maior, mexe na frequência, a frequência fica menor, tá bom? E a gente consegue ver isso nesse gráfico. A gente vê que a posição do primeiro pico, né, não apenas os tamanhos relativos, mas a posição do primeiro pico, ela é um pouco deslocada dependendo da massa dos bárions, tá? Ele não fica na mesma posição sempre. É menos do que o efeito da curvatura, que desloca bastante, mas também existe, tá? Então há uma degenerescência entre esses parâmetros. Então, significa que eu não consigo determinar os dois de maneira totalmente independente. Quando eu determino um, há uma incerteza em outro e vice-versa, tá? Essas degenerescências são muito comuns nos parâmetros cosmológicos e por isso a gente precisa de vários tipos de experimentos diferentes, que usem dados diferentes, técnicas diferentes nos experimentos cosmológicos para poder determinar os parâmetros, tá bom? Os picos mais altos, a gente viu os 3 primeiros aqui, né? Então, o primeiro e o terceiro tem a ver com os modos lá de compressão, o segundo também, né? A posição do primeiro a gente viu como determinar, a posição dos outros também, como harmônicos, né? Vimos que o segundo tem a ver com a massa dos bárions. E os outros picos? Nos outros picos, o que a gente observa é que há um amortecimento, então eles se tornam cada vez menos relevantes. É fácil de entender por que isso acontece. Calcular já fica um pouco mais complicado, entra uma física mais sofisticada, mas em princípio entender o que está acontecendo aqui, por que os picos aqui não são relevantes, é fácil de entender. Acontece o seguinte, picos mais altos significa que há uma oscilação em escalas menores, né? Porque ele oscila mais vezes, né? Picos mais altos, né? Significa mais oscilações. O primeiro pico, lembra, é uma. O segundo pico é caiu uma, subiu. O terceiro é caiu, subiu, caiu. Então os outros são várias oscilações. Então significa que essas oscilações acontecem em tamanhos angulares menores, naturalmente. É o que a gente vê aqui, a escala angular é bem menor, né? Nessas escalas angulares menores, o que acontece é que os fótons e os prótons não estão tão perfeitamente acoplados. Então, apesar dos prótons se movimentarem,
os fótons também se movimentam e não exatamente junto com eles. Há uma certa diferença de movimento. Essa diferença é mínima, a gente não chega a perceber muito nos picos mais altos, mas nos picos mais baixos a gente percebe. Então significa na prática que quando a escala diminui, os fótons já não refletem tão bem o que está acontecendo nos baryons. Os fótons, porque a gente está medindo a CMB, né? Ó, a gente está medindo luz, CMB. E a gente, a partir dos efeitos na luz, está traçando o que acontece com a matéria, com os baryons. Por que a gente pode fazer isso? Porque a luz interage com a matéria. Então, o que acontecer com a matéria, sobe e desce, acontece com os fótons, esquenta e esfria, como numa caixa, num gás ideal. Tá? Comprime e fica rarefeito. Agora, se prótons se comportam de um jeito, se baryons se comportam de uma forma e fótons se comportam de outra forma, bem diferente uma coisa da outra, eu não posso, olhando para a luz, dizer o que acontece com a matéria. Não faz sentido, eles estão desacoplados. E é isso que acontece nas pequenas escalas. Os fótons têm uma certa vida própria, digamos assim. E nas pequenas escalas, essa vida própria, esse movimento próprio deles, né, ele se sobressai sobre o movimento dos baryons. Então, esse amortecimento digamos assim, resultado surge, né, da gente já não conseguir mais medir as propriedades dos baryons a partir dos fótons. Esse é o amortecimento Silk, em homenagem ao cosmólogo. Esse Silk foi um grande cosmólogo, orientou pessoas muito importantes na área, tá, e deixou grandes legados na cosmologia. Então o Silk calculou esse efeito aqui. Você consegue calcular esse efeito se você for tentar calcular como que os baryons e os fótons se acoplam, com que energia, com que frequência, etc. Tá? Então, calculando isso, você consegue calcular esse amortecimento Silk. É bem importante, então, a gente, apesar dele ir sumindo os efeitos, a maneira como esse amortecimento acontece, a velocidade com que ele acontece, está intimamente relacionada às propriedades físicas dessas escalas. Então, a gente aprende bastante também com esse amortecimento, tá bom? Uma coisa interessante é nessas escalas aqui em que o amortecimento Silk começa a acontecer, que ele é relevante, é nessas escalas angulares, aqui ó, tamanhos angulares, que a gente tem o surgimento das primeiras galáxias. Isso é bem interessante. Então significa que quando eu olho para CMB e vejo tamanhos angulares aqui do 10º do grau, eu estou vendo regiões que hoje correspondem a galáxias e grupos de galáxias. Então eu estou vendo essas grupos de galáxias como elas eram no começo, antes de se formarem, né? Porque, claro, 380 mil anos não existiam galáxias. Mas eu vejo como estava a distribuição de matéria naquela região. Então a gente consegue estudar a distribuição inicial ali de matérias, heterogeneidades, etc., que com a evolução do universo deram origem às galáxias. Então a gente está vendo as sementes das galáxias, digamos assim. E as escalas que estão acima do horizonte causal? Acima como? Porque lembra que o horizonte causal ele é de 1,8 graus, né? O horizonte sonoro é de 1 grau, né? Porque é 1,8 dividido pela raiz de 3, tem a ver com a velocidade do som lá, né? Lembra? Então, o horizonte causal era 1,8 graus. Aqui seria 2, ó. O horizonte causal está aqui, ó. Então, significa que tudo que a gente vê para cá não está conectado causal, né? Não tem conexão causal. O que está acima do horizonte causal é a distribuição da matéria escura. Basicamente a distribuição inicial de matéria do universo e que, em teoria, né, não tinha interagido ainda entre si, tá? Em teoria, porque daqui a pouco a gente já vai ver sobre a questão da teoria da inflação cósmica, tá? Mas a gente consegue determinar algumas propriedades da matéria escura aqui para cima. Um problema sério que acontece aqui para cima, e você vê nesse gráfico, e eu não falei antes, é o tamanho dessas barras de erro aqui, ó. Veja que as barras de erro diminuem à medida que eu venho para a direita nesse gráfico. De forma que aqui, aqui bem no cantinho, a gente nem vê mais as barras de erro no gráfico. Enquanto que aqui na esquerda a gente vê barras de erro enormes no gráfico. Aqui a gente ainda consegue ver no primeiro pico. Isso acontece por quê, gente? É bem fácil de entender. Falta de amostragem estatística. E pior, não tem solução.
O que acontece é o seguinte, pensa nesses ângulos aqui, olha. Então esses ângulos, eles dividem distâncias angulares no céu. 90 graus significa que eu estou olhando para um ponto aqui e outro ponto perpendicular a 90 graus. Né? 45 graus eu estou olhando para dois pontos aqui. Vamos pensar no caso de 90 graus. Se eu olho para 90 graus, eu olho para uma região do céu aqui, pego um quadrante, depois eu pego outro quadrante, porque ela tem 90 graus de tamanho, né? Um quadrante, eu tenho poucos quadrantes, octantes no céu para poder fazer estatística. Então eu tenho poucas amostragens, as minhas barras de erro vão ser altas. Se eu pego tamanhos angulares menores de 1 grau, eu tenho um monte de posições no céu para fazer médias, as minhas barras de erro diminuem. Se eu pego o tamanho de 0,1 grau, eu tenho muitas regiões, então uma estatística muito precisa. Essa, digamos assim, limitação estatística não tem conserto, a menos que eu pudesse ter a CMB de outro universo. Mas como a gente não tem, então a gente sempre vai ter essas limitações estatísticas. Os modelos, eles não vão poder ser bem definidos ou bem refinados nesse lado aqui. Não tem jeito. Mas a gente consegue alguma informação sobre distribuição de matéria escura, etc. Tá bom, gente? Então é isso. A gente consegue, com base nessa física bastante simplificada que eu passei para vocês, né, que na verdade é o professor Hu, na tese de doutorado dele, que eu, digamos assim, traduzir, entre aspas, traduzir porque não é só trazer do inglês para o português, traduzir em termos de fazer esse conteúdo estar no nível do nosso curso para vocês aqui, tá? A gente consegue estudar os parâmetros cosmológicos. Então, com essa aula, a gente termina o terceiro módulo desse curso de Cosmologia 2, que era a análise da radiação cósmica de fundo. Nas próximas aulas, a gente vai dar uma olhada sobre questões de fronteira da cosmologia, hoje, tá bom? Um abraço, pessoal!